Olá, Cláudio Noleto falando aqui. Bom, eu coloquei um vídeo hoje pedindo a opinião das pessoas que elas entendem por que Jesus na cerimônia do lava-pés ele lavou os pés de todos os discípulos, mas ele não permitiu que lavasse os pés deles. Uma boa curiosidade, né? Algumas pessoas participaram, coisa e tal. A doutora Isleia, né, que é psicoterapeuta, ela colocou umas ideias legais lá. E eu quero complementar o que ela respondeu aqui. Tudo o que acontece no mundo, no nosso mundo real, está debaixo das leis do mundo espiritual. Deus tem um controle absoluto de tudo, de tudo, de tudo. Nada acontece por acaso. Lá em Levítico, no capítulo 3, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, né? No capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor estabelece as leis de ofertas, né? De sacrifícios, que eram para ser oferecidos a Deus. E ali ele especifica como é que seria cada sacrifício desse, como aconteceria, coisa e tal. Dá os detalhes bem precisos, né? E ali ele fala do manjar, ele fala no capítulo 1 ele fala das ofertas de manjares, no capítulo 2 ele fala das ofertas de holocausto, e no capítulo 3 ele fala das ofertas de sacrifícios. Cada oferta dessa tinha uma função, e uma validava a outra, tá? Você começava com a oferta de manjar, depois você oferecia um manjar, depois você oferecia um holocausto, e por último você oferecia um sacrifício. Tá. Lembrando que cada uma dessas ofertas validava a outra, ou seja, tinha que ter as três ofertas. Tá? O holocausto, que era a oferta de manjares, né? Vamos começar com a primeira, do capítulo 1. A oferta de manjares, ela era de cereais, certo? Era a fina flor da farinha do trigo, o azeite, o incenso, tá? E já o holocausto, que está no capítulo 2, essa oferta de cereais, ela era, uma parte dela era queimada no sacrifício, dentro do templo, dentro do próprio templo, no altar de sacrifício, dentro do próprio templo de adoração ao Senhor, certo? A primeira oferta do capítulo 1, a de manjares, ela era oferecida, era de cereais, a fina flor da farinha de trigo, o azeite e o incenso. Isso era queimado, né? Uma parte era queimada e a outra parte os sacerdotes que trabalhavam no templo comiam. Já o holocausto era uma oferta que ela era totalmente queimada. Ela era animal, tinha que ser um animal de sexo masculino ou feminino, tá? Não podia ter defeito e tinha que ser obrigatoriamente um animal de sexo masculino ou feminino. Deus não aceitava animal andrógeno, nem com qualquer outro tipo de defeito. E esse animal, ele era dilacerado pelo sacerdote, ele era morto. Primeiro, a pessoa que oferecia o sacrifício colocava a mão sobre a cabeça do animal, o sacerdote vinha, cortava a garganta do animal, que era o degolar, né? O cáret, cortava o pescoço do animal, aparava o sangue, um pouco daquele sangue ele jogava sobre o altar, um outro pouco ele jogava na terra, tá? E aquele animal ele era totalmente queimado. As partes internas, as entranhas dele era lavada, os pés também eram lavados, depois eram queimados. Aquele animal que era oferecido por holocausto, ele era totalmente queimado. O holocausto era um sacrifício de adoração ao Senhor. Já no capítulo 3, lá de Levítico, ele trata da oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício, uma parte dela era queimada e outra parte o sacerdote comia, igual uma oferta de manjares, né? De cereais. Só de holocausto que o sacerdote não comia, mas a de cereais, de manjares e o sacrifício o sacerdote comia. O sacrifício podia ser um animal macho ou fêmea, tá? Tanto faz, podia ser macho como ser fêmea. Se fosse um animal fêmea, tinha uma regra, mas se fosse o macho tinha uma outra regra.
a parte que ia ser queimada do animal, ela era levada para fora da cidade, para fora do arraial, para fora do acampamento dos judeus, e ela era queimada sobre um altar de pedra natural, que não podia, essa pedra não podia ser trabalhada por uma humana, era uma pedra natural. Colocava a oferta sobre a pedra natural, Deus tocava fogo nessa oferta, ou um sacerdote tocava fogo nessa oferta. Só Deus ou o sacerdote podia colocar fogo nela. Então uma parte era queimada e outra parte os sacerdotes comiam. Lembrando que as entranhas e os pés no holocausto eram lavados, depois queimados. Na oferta de sacrifício não podia lavar a oferta. Nem as entranhas, nem os pés da oferta não podiam ser lavados. Tinham que ser queimados como estava. E é interessante que a oferta por sacrifício era a oferta que ela podia ser oferecida por várias, podia ser por adoração, podia ser por gratidão, mas podia ser pelo pecado. Era a única oferta que podia ser pelo pecado, era a oferta de sacrifício. Era chamado bode expiatório, bode emissário, daí que veio o bode expiatório, né? Ele morria pelo pecado de alguém. A pessoa chegava com ele, colocava a mão sobre a cabeça dele, o sacerdote degolava ele e tiravam a parte que eles iam comer e a outra parte era queimada numa pedra fora do arraial dos judeus, tá? Não podia lavar de maneira nenhum os pés daquela oferta. E ela era queimada no altar de pedra, né? E não podia ser lavada. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 10 até o 12 ali, a palavra de Deus fala que Cristo é o nosso altar de sacrifício. Lê lá, lê para você ver como é que está lá, bem claro, bem lógico, isso lá, bem explicadinho. E lá diz que quem não pertence ao povo de Deus não pode sacrificar desse sacrifício de jeito nenhum, tá? Ele é só para nós que pertencemos ao povo de Deus. Bom, deixa eu te lembrar uma coisa. Na cerimônia de lava-pés, ficou bem claro, né? A oferta de manjar, a oferta de holocausto e a oferta de sacrifício. A oferta de manjar era de cereais, uma parte era queimada, outra parte o sacerdote comia. O que compunha a oferta de manjar? Era a fina flor da farinha de trigo, o azeite e o incenso. A farinha de trigo, toda a oferta, ela é composta por oblação, libação e cheiro suave. Oblação é a parte material da oferta. Libação é a parte líquida. E o cheiro suave é aquela parte que é queimada, que pode ser o incenso, pode ser a gordura, pode ser o azeite, que é queimado e gera um cheiro suave, agradável ao Senhor. Toda oferta tem que ter a oblação, a libação e o cheiro suave. Na cerimônia do lava-pés, Cristo cumpriu essa lei das ofertas. Lembra na cerimônia do lava-pés, da Santa Ceia, onde reuniu os 12 apóstolos e ele pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés de cada um deles? Primeiro porque era uma tradição, a doutora Isabel lembrou disso, né? Era uma tradição, uma cultura judia, de quando chegava um hóspede, uma visita na sua casa, primeira coisa é você cuidar dos animais dele, e um grupo de servo cuidar dos animais e um outro grupo de servo cuidar dele, do hóspede. E uma das atenções que dava era lavar os pés do hóspede. Aqueles servos, aqueles escravos iam lavar os pés do hóspede para ele poder estar em casa, para ele poder se alimentar, para ele poder repousar. Então, na cerimônia de lava-pés, tem algumas características interessantes. Primeiro, Jesus estava mostrando que quem quer ser maior tem que ser o menor. Quem quer ser maior tem que servir. Humildade, tem que haver humildade em nós. Mas ele estava cumprindo a lei das ofertas, dos sacrifícios. Por quê? Quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele estava dizendo para eles, todos vocês vão morrer sacrificados em holocausto, em oferta de adoração ao Senhor. E todos os apóstolos morreram, com exceção do apóstolo João, que morreu de morte natural, mas o restante, todos eles morreram assassinados por causa da obra do Senhor, por causa de amor à palavra do Senhor. E quando ele chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, meus pés você não vai lavar não. Não, meu não. Isso não, Jesus. Aí Jesus chegou e falou para ele, Pedro,
Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não tem parte no meu reino. Para ter parte no meu reino, eu tenho que lavar teus pés. Para quê? Para você estar pronto para ser sacrificado em holocausto ao Senhor. É a preparação para se entregar ao Senhor, para servir ao Senhor. Aí Pedro, não, se é assim, tudo bem, lava. Mas na hora que os apóstolos, que os discípulos quiseram lavar os pés de Jesus, o que ele fez? Não, meus pés não. Os meus pés ninguém vai lavar. Por que Jesus se recusou a que os pés dele fossem lavados? É porque ele estava dizendo para os apóstolos, para os discípulos o seguinte, eu estou lavando seus pés porque vocês vão morrer como holocausto a Deus. E eu não posso lavar meus pés, porque eu vou morrer como sacrifício pelo pecado da humanidade. Não é pelos pecados, é pelo pecado, o pecado que Adão e Eva cometeu lá no Jardim do Éden, que nos levou à condenação. Então, Jesus não aceitou lavar os seus pés porque ele era e é, né, o nosso sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo nosso pecado. É por isso que ele não aceitou lavar os seus pés. Jesus é o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade, pelo meu, pelo teu, pelo nosso, perfeito e completo. Deus nunca perdeu o controle de nada, pelo contrário, ele está sempre no controle absoluto de tudo. Veja a precisão do plano de redenção de Deus para nós, para nos resgatar do pecado. Isso é a precisão do plano de resgate de Deus para mim, para você, para nós. Às vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle, que as coisas saíram do controle, que deu errado, que não deu certo. Engano nosso. Engano nosso. Deus está no controle absoluto de tudo, de tudo, de tudo. É por isso que o apóstolo diz, olha, agradeça o Senhor sempre, seja sempre grato, em tudo dê graça. Porque mesmo quando eu não entendo, Deus ainda continua no controle. É por isso que é extremamente seguro confiar em Deus, entregar todos os nossos desejos, nossos anseios, nossos planos, nossos projetos a Ele. Porque Ele está no controle absoluto, total e pleno de tudo, de absolutamente tudo. O apóstolo Mateus escreveu em Mateus capítulo 16, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder ela, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai encontrar a vida eterna. Esse vai encontrar a vida eterna. E é por isso que, para concluir esse vídeo, eu quero dizer para ti o seguinte. Abra mão da tua vida para o Senhor. Abra mão da sua vida para o Senhor. Entregue o controle da tua vida a Ele. Não tem ninguém mais confiável para nós entregar nossas vidas do que Ele. Abra mão de seus anseios, de suas preocupações, de suas ansiedades. A tua preocupação com a profissão, a tua preocupação com a família, a tua preocupação com o trabalho, a tua preocupação com as finanças, a tua preocupação com a saúde, a tua preocupação com a vida. Abra mão de tudo isso. Entrega tudo isso ao Senhor. Entrega tudo isso a Ele. Abra mão da sua vida, sacrifique a sua vida a Ele, entregue a Ele. E essa vida que ela seja um sacrifício de cheiro suave e agradável ao Senhor. Que a tua vida seja oblação, seja libação, seja cheiro suave ao Senhor. E você vai desfrutar de uma vida de paz e alegria como você talvez nunca experimentou. E se você já experimenta, quanto mais nos entregamos a Ele, mais essa paz, essa alegria, essa liberdade reina em nós, domina o nosso peito, a nossa alma, o nosso espírito. E a alegria não vem de lá para cá, ela vai daqui para lá, ela gera aqui dentro, ela nasce aqui dentro, invade e extrapola e atinge outras pessoas. Muito obrigado pela tua atenção. Se ficou alguma curiosidade, me pergunta que eu respondo.